Bem, pessoal, bom dia. Durante essa semana a gente vai estar trabalhando com o conteúdo de função exponencial. Nas 2 semanas, na semana anterior, na verdade, a gente fez uma breve revisão sobre potenciação e radiciação, que eram os pré-requisitos para o nosso estudo, tá bem? Então vamos à definição do que é uma função exponencial. Chama-se função exponencial qualquer função f, aqui, da reta na reta. Já vou explicar o porquê dessas duas restrições aqui, olha. Então, qualquer função da reta na reta dada pela seguinte lei: f de x igual a elevado a x. Então, o que acontece? A variável, que é o x, a nossa variável independente, ela agora aparece no expoente, e daí o nome de função exponencial. E essa base que aparece aqui, que é o a gente vai pedir o seguinte para esse número, a seguinte restrição. A gente vai pedir que seja um número real, positivo e diferente de 1. E a gente vai entender já já o porquê dessas restrições. Só salientando essa questão do contradomínio ser o conjunto dos números reais positivos, exceto o zero. Então, nós temos o seguinte, olha. A gente viu que, dado uma potência, uma base A positiva, independente do expoente que eu pegue, a elevado a x sempre vai ser uma coisa positiva, certo? Se eu estou pedindo, e aqui, claro, eu considero A diferente de 1, porque se A for igual a 1, essa potência sempre seria igual a 1, né? Então, para essas duas restrições que eu imponho, então o resultado da minha potência sempre é uma coisa positiva, independente desse x ser um expoente racional ou irracional, como a gente viu nos vídeos anteriores. Então, certo? Então, função exponencial para a gente, toda função dessa forma, a elevado a x, a variável aparecendo aí no expoente. Então, são exemplos de funções exponenciais. f de x, no exemplo 1, nós temos f de x igual a 3 elevado a x. Então, aí nós temos o meu a, nesse caso, seria igual a 3, que claro que é maior que 0, e também é diferente de 1. Ok? No segundo item, nós temos f de x igual a 1/3 elevado a x. Então, nesse caso, a minha base é 1/3. E claro que 1/3 né, é maior do que 0 e claramente diferente de 1. No terceiro exemplo, nós temos a função f de x igual a 2 elevado a x. A minha base, nesse caso, é 2, certo? E no item 4, nós temos f de x igual a 5/6 elevado a x. Então, nesse caso, a minha base aqui ó, está aqui dentro, né? A é igual a 5/6. Como o numerador é menor que o denominador, né? Então essa divisão é uma coisa que é menor que 1, ok? E claramente é maior que 0, então é diferente de 1. Tá bem? Então vamos ver o porquê dessas restrições que a gente impõe aí com relação à nossa base A. Por que essa base tem que ser maior que 0 e não pode ser 1? Então vamos lá. Vou colocar aqui a primeira restrição. O porquê da primeira restrição? Suponha que o A ele é menor que 0. Se A é menor que 0, nem sempre vai existir. Claro, quando eu falo nem sempre existe, é no conjunto dos números reais, que é o conjunto que a gente está trabalhando, né? Nem sempre existe a potência A elevado a x. Por exemplo, suponha que é um número negativo. Tome A como sendo igual a menos 3. Vamos pegar agora menos 3. E considere um x negativo qualquer. Qualquer número, na verdade não, qualquer número em que o denominador é um múltiplo de 2, tá bem? Vocês já vão entender o porquê. Vamos pegar x igual a 1 meio. Então, nesse caso, olha, a elevado a x seria igual a quê? A menos 3 elevado a 1 meio. Então, como é que a gente define uma potência? Aqui, bota um parêntese, né? Desculpa. Então, como é que a gente define potências de expoente racional? Então, nesse caso, a gente define como sendo a raiz. O índice é o número que aparece no denominador, então o índice 2 aqui, ó, não precisa, né? Mas eu vou colocar só para frisar aqui. Seria a raiz quadrada de menos 3. E raiz quadrada de menos 3 a gente sabe que não é um número real, não pertence a R. A gente não tem como calcular a raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Então, se o A fosse negativo, sempre que eu pegasse x como uma potência aqui, como um múltiplo de um número racional, tal que o denominador fosse um índice par, fosse um numerador,
desculpa, gente, tal que o denominador fosse um número par, então nós teríamos problema, porque a gente não tem raiz de índice par de número negativo, tá bem? Então, daí a importância do A ter que ser sempre positivo, o A não pode ser menor que zero. Então, 2. A segunda restrição é, e se o meu A, se o A for igual a 1, o que acontece se o A é igual a 1? Neste caso, tome x qualquer número real, em R, ou seja, no conjunto dos números reais. E neste caso, nós teríamos o quê? Y é a elevado a x, a nossa função. Como A é 1, seria 1 elevado a x, que seria 1. Isso, olha, para todo, esse símbolo significa para todo x pertencente a R, ou seja, a minha função y sempre seria igual a 1, ou seja, seria constante, então não teria sentido aí, não teria utilidade a gente estar definindo essa função aí, que é uma função constante. Tá bem? Então a gente pede essa restrição aí que o A seja diferente de 1 para a gente não cair nessa classe aí de funções constantes. Tá bem? Terceira restrição é, então olha, vamos só fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Vamos colocar o 0 e o 1. Quais são as restrições para a minha base A? Então vamos entender aqui. Eu estou pedindo que o A seja maior que 0, então bolinha aberta aqui. Maior que 0. E diferente de 1, não pode ser 1. Então bolinha aberta também aqui, ó, então pinto tudo isso aqui. Então A pode ser tudo isso que está em amarelo, exceto, claro aqui, 0 e 1. Tá bem? Então eu analisei. Se o x fosse menor que 0, eu analisei aqui, ó, e eu vi que não podia ser menor que 0. Tinha problema. Analisei o caso em que o A era igual a 1, que foi o segundo caso. Falta analisar agora o caso em que o A é 0. Então aí seria, a gente já estaria contemplando todos os casos, né? Então olha, se o Azinho fosse igual a 0, tome qualquer expoente negativo, certo? Ou seja, tome x qualquer negativo, vocês vão entender o porquê. Tome x, por exemplo, igual a menos 2. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, neste caso, o que a gente teria? Neste caso, quem é y igual a a elevado a x? Seria 0 elevado a menos 2. E o que é isso aqui? A gente sabe que seria 1 sobre 0, isso elevado ao quadrado. Mas o que é 1 sobre 0? Como é que a gente define isso aqui? 1 sobre 0 não está definido em R, tá bem? A gente não tem divisores de 0 aí em R. Divisão por 0 não está definida em R. Então, essa coisa aqui, ó, não se define. Não se define essa divisão por 0. Não faz sentido para a gente, matematicamente, não tem sentido isso aqui, 1 dividido por 0. Então, essa coisa não existe em R, tá bem? Não se define. Então, nós temos aí o porquê a gente tem que sempre pedir que a nossa base A seja uma coisa positiva e sempre diferente de 1. Então, olha, jamais eu daria para vocês uma função exponencial assim, ó, f de x igual a menos 2 elevado a x. A base seria negativa, tá bem? Ou, por exemplo, f de x igual a 1 elevado a x, porque nesse caso seria 1, então não teria nem sentido. Seria a função constante. Não teria nada de novo para a gente. Então, vamos lá. O gráfico. A gente sabe que o gráfico é o conjunto dos pontos do plano que são da forma x, f de x. Para cada x, eu calculo f de x, vou no plano cartesiano e localizo este ponto. Quando eu ligar estes pontos, né, seja por uma curva, seja por uma reta, tá bem? Nós temos o gráfico da respectiva função. Como que é o gráfico da função exponencial? A gente vai aprender como esboçar o gráfico de uma função exponencial qualquer, que eles têm um formato muito parecido. O que muda é, às vezes ele está mais próximo ou mais distante de algum dos eixos, do eixo x e do eixo y. Ou, a menos de uma translação, sempre vai ter o mesmo formato, tá bem? Que é um deslocamento, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, vamos lá, o para cima ou para baixo. Então, vamos considerar a seguinte função. Y igual a 2 elevado a x. Então, não tem problema nenhum aqui. O nosso A seria 2, que é maior que 0 e diferente de 1.
Então, não temos problema nenhum. O que a gente vai fazer? A gente vai aí esboçar o gráfico dessa função, inicialmente atribuindo valores para a gente entender como é que funciona aí, como que é o formato desse gráfico. Tá bem? Então, por exemplo, se a gente considera x igual a menos 3, quem que seria o y nesse caso? Então, basta a gente calcular essa potência aí, né? Então, olha, basta eu pegar esse xzinho, substituir aqui na função e encontrar quem? Eu vou colocar aqui em cima a continha, depois a gente apaga. Seria 2. O y seria o quê? 2 elevado a menos 3. Que a gente sabe que é 1 sobre 2 elevado a 3. Ou seja, 1 sobre 2 elevado a 3. Que dá 1 oitavo. Tá bem? Então, daria 1 oitavo aqui. Ó. O y seria 1 oitavo. Então, olha, o ponto de abscissa menos 3 está ligado ao ponto aí 1 oitavo. Então, aqui, este ponto aqui está ligado aqui. 1 oitavo, vamos dizer que está mais ou menos aqui. Uma coisa bem pequenininha, né? Vamos colocar aqui, ó. Então, menos 3, vamos pontilhar aqui. Digamos que seja uma coisa aqui, ó, mais ou menos aqui. Vamos marcar o primeiro pontinho do gráfico seria esse. Aí, em seguida, a gente tem um ponto de abscissa menos 2. Tá bem? Vou apagar isso aqui. Agora, eu quero o ponto de abscissa menos 2. Então, onde tem... Vou substituir, né? Onde tem x, substituo por menos 2. Como o x aparece aqui no expoente, então vai ser 2 elevado a menos 2, que dá 1 sobre 2 ao quadrado, que dá 1 quarto. Ok? Então, vamos lá, que é um pouquinho maior, né? Aí seria exatamente 1 quarto aí. Então, olha, o ponto de abscissa menos 2, aqui, ó, ele sobe um pouquinho aqui. Vamos subir um pouquinho, vamos colocá-lo aqui. Então, passaria por este ponto aqui. Ok? Talvez esse aqui fosse um pouquinho mais para baixo, para ficar bem proporcional. Deixa eu só deixar esse aqui um pouquinho mais para baixo, para a gente deixar bem proporcional. Porque 1 oitavo seria uma coisa bem pequenininha, né? Aí, quando você pega essa coisa, toma metade. Então, vamos aqui, ó. 1/3 seria uma coisa... Suponhamos que seja aqui, uma coisinha aqui, bem pequenininha. Aí, 1 oitavo, um pouquinho aqui, ó. Assim, ó. Só consertar esse pontinho aqui. Eu tenho aqui, ó. Certo? Então, aqui daria 1 quarto. X igual a menos 1 seria 2 elevado a menos 1, que é o inverso de 2, que é 1 meio. Aí já é metade, né? Então, seria uma coisinha aqui, ó. Ok. Na verdade, a metade era para ser aqui, ó. Tem um pouquinho desproporcional essa coisa aqui. Vamos colocar aqui. X igual a 0, quem que é o y quando x é 0? É 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é sempre 1, qualquer potência aí. Certo? De expoente 0 é 1. Então, o outro ponto seria aqui, o 0 vai no 1. Estou ligando o 0 ao 1. Certo? Então, olha. Alinhar essas coisas aqui, esses pontinhos, para eles ficarem bem proporcionais. Aqui. Bem aqui. Tá bem? Quando x for igual a 1 meio, vai ficar o quê? Y vai ficar 2 elevado a 1 meio. Que é exatamente igual, definição, o denominador vai ser o índice, né? Raiz quadrada de 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, né? Então, isso é raiz de 2, que a gente sabe que é aproximadamente 1,4. 1,41. Vamos botar 1,41. Então, o 1 meio que está aqui na metade vai em aproximadamente 1,41. Então, um pouquinho acima do meio aqui, ó, nessa direção aqui mais ou menos. Então, liguei o 1 no 1,41. 1,41. Quando o x vale 1, 2 elevado a 1, o y é 2 elevado a 1, que é o próprio 2, né? Estou repetindo a única vez a minha base aí. Então, é o próprio 2. Então, o 1
Ah, desculpa, aqui eu errei, né? Aqui era aqui, ó. Este que é ligado no... É ligado aqui. O 1 aqui é ligado no 2. A gente viu agora. O 1 vai no 2 aqui. Certo? O 1 vai no 2. E vamos fazer o último, o 2. X igual a 2. Então, y é 2 elevado a 2, que é 4. Então, o 2 aqui é mandado no 4. Então, 2 vai lá, ó, no 4 aqui em cima. Vamos botar um pontinho aqui e pontilhar aqui embaixo. Ok. Um pouco de troncho aqui. Mandado no 4. Então, olha, o que é o gráfico? Observe que, à medida que eu vou pegando pontos suficientemente pequenos, se eu pegasse menos 4, por exemplo, aqui, 2 elevado a menos 4 seria igual a 1 sobre 2 elevado a 4. 2 a 4 é 16, 1 sobre 16, ou seja, estou dividindo 1 por 16, então está ficando uma coisa ainda menor do que 1 sobre 8, né? Porque dividir 1 por 8 é uma coisa maior do que dividir 1 por 16. Então, à medida que eu vou pegando pontos suficientemente pequenos, menos 4, menos 5, essa coisa aqui, ó, eu estou dividindo 1 por coisas cada vez maiores, então eu estou fazendo isso ficar muito pequeno, certo? De modo que essa coisa, esses números para x suficientemente pequeno, ó, menos 4, seria uma coisa cada vez menorzinha aqui, ó, cada vez mais próxima desse eixo aqui, que é o eixo y igual a 0. Aqui eu tenho o eixo y igual a 0, que é o eixo x, né? Então, à medida que o x está decrescendo aqui, ó, para valores suficientemente pequenos, menos 4, menos 5, menos 6, o que acontece com o y? O y está ficando muito pequeno, 1/8, 1 sobre 16, 1 sobre 25. Está ficando cada vez menor, e ficar cada vez menor significa se aproximar desse eixo aqui, que é o eixo x. Ó. Então, olha, à medida que quando ele vem de menos infinito, ele vem bem próximo aqui, sem tocar. Esse aqui seria um sem tocar. Do eixo. E aqui, ó, ele vai fazendo isso aqui, passando por todos esses pontos aí. Tá bem só alinhando as pontas, né, gente? Ficou um pouco desalinhado. Deixa eu botar bem por cima dos pontinhos. Aqui. Aqui, passando pelos pontos. E o que acontece? À medida que o x vai crescendo, 2 elevado a 3 é 8. 2 a quarta dá 16. O que acontece com y à medida que o x está crescendo? Ele vai crescendo e cresce rápido. 8, 16, 32. Então, ele cresce rápido, ele vai para mais infinito. Então, vai para cima aqui, ó, rapidamente. Então, esse é o formato de um gráfico, do gráfico aí da função exponencial 2 elevado a x. Tá bem? Aqui, olha. Então, nós teríamos aí. Em geral, todos os gráficos das funções exponenciais terão mais ou menos esse formato. Nós veremos agora o que vai mudar é quando A ele tiver uma variação diferente. Por exemplo, nesse caso, o A foi igual a 2. Então, olha, neste caso, nós temos dois intervalos possíveis aqui. Aqui nós temos o 1. Vamos botar o 0 aqui. Ou o A está nesse pedacinho aqui, que é o caso em que A é maior que 0 e é menor que 1, ou o A vai estar no segundo pedacinho aqui, que é o caso em que A é maior do que 1. Esse exemplo que a gente fez, o A é 2. Então, nós estamos no caso em que o A é maior que 1. Sempre que o A for maior que 1, o gráfico vai ter esse formato, como está representado aqui no plano cartesiano. Vamos ver o que acontece agora para um exemplo em que o A está nessa variação aqui, ó, entre 0 e 1. Então, vamos lá, vamos construir o gráfico da função. Agora o meu A, deixa eu mudar a caneta aqui. O A, neste caso, é o que? É a minha base, né? É 1/2. 1/2. E 1/2 é um número menor que 1, ok? E claro que é maior que 0. Então, eu estou naquele caso em que o A é maior que 0 e menor que 1. Ou seja, é um número aí decimal menor que 1. Seria 0,5, né? Escrevendo de outro jeito, isso aqui seria 0,5. Então, o que acontece com o gráfico neste caso? Será que ele vai ter este formato? Ou não? Então, vamos analisar o que acontece agora aqui com este gráfico.
Então, vamos montar aqui uma tabelinha com os valores. Não vou fazer todas as contas, tá? Vocês podem fazer aí, seguindo o mesmo procedimento. É só substituir lá. Onde tem x, vocês vão colocar o valor que a gente vai considerar na tabela. Por exemplo, x igual a menos 3 seria 1 meio elevado a menos 3. 1 meio elevado a menos 3 dá 8. Ok? Então, menos 3 eu vou ligar ao 8. Então, eu vou pegar o menos 3 aqui, ó. Pontilhar até chegar lá em cima no 8. Vamos pegar um ponto aqui em cima e fingir que aqui é 8. Vamos supor que o 8 é mais ou menos aqui nessa direção. Aqui em cima, tá bem? Em seguida, menos 2. O menos 2, quando eu substituir aqui, vai ficar 1 meio, fazer só um caso, tá bem? Elevado a menos 2. Isso aqui a gente sabe que inverte o número e eleva a potência positiva. Pronto, inverti 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Potência positiva que é 2. 2 elevado ao quadrado, isso é 2 ao quadrado, que é 4. Então, o menos 2 é mandado no 4. O menos 2 eu venho aqui para o 4. Então, menos 2 sobe até o 4. Ok. O menos 1, o inverso de 1 meio, claro que é 2. 1 meio elevado a 0 é 1. Certo? Aí, quando eu pegar agora as potências positivas, 1 meio elevado a 1 é 1 meio. 1 meio elevado a 2 é 1 quarto. 1 meio elevado a 3 é 1 oitavo. Então, aí vocês vão... Se vocês fizerem as continhas, o menos 1 é mandado no 2, então o ponto seria aqui, certo? O 0 é mandado no 1, então o 0 aqui, ó, vai no 1, então o ponto é aqui. O 1 vai em 1 meio, é na metade, então seria aqui, ó, coisinha aqui. Então o que é que está acontecendo? Então o gráfico ele vem, ó, aqui. Se eu pegasse menos 4, por exemplo, daria 16. Então, olha, o gráfico ele vem de mais infinito, passa no 1. Espera aí que ficou muito ruim esse desenho. O gráfico ele vem de mais infinito aqui. Essa mesa é um pouco ruim para fazer esses desenhos. Vamos pegar aqui, ó, mais infinito, vem descendo, decresce, passa no 1, depois aqui, ó, e à medida que você vai crescendo os valores, nós vamos ficando cada vez com valores de y pequenos, de modo que ele está se aproximando desse eixo aqui. Olha o que está acontecendo, o 1 foi para 1 meio, quando você aumentou um pouquinho, diminuiu mais um pouco, diminuiu metade, quando você foi para 3, caiu pela metade, quando você fosse para 4, ia cair pela metade, que ia para 16, então está diminuindo, à medida que o x cresce, nesse caso, o y decresce, então olha o que acontece, vem de mais infinito aqui, né, mais infinito a menos infinito. A menos infinito não. Vem de mais infinito e à medida que o x cresce, que são esses valores, 1, 2, 3, o gráfico ele vai se aproximando do eixo x, ou seja, o eixo x é o eixo y igual a zero, tá bem? Qualquer ponto que está no eixo x, o y é zero. Então a gente chama de eixo y igual a zero. Então os valores de y eles são pequenos, vão tendendo a zero. Isso aqui seria aproximadamente 0,00 alguma coisa aqui. Certo? Então, à medida que vai crescendo, ele vai tendendo a zero, vai se aproximando de zero. Então, o gráfico tem esse formato. Então, para a gente, os gráficos eles podem ter dois formatos. Se o A é maior que 1, o gráfico teria este formato aqui, ó, passando pelo ponto 1 aqui. Todos eles passam pelo ponto 1. Por quê, gente? A gente vai ver que qualquer potência elevada a zero dá 1. Ou, se o A está entre 0 e 1, a gente viu que o gráfico tem este formato aqui também passando pelo ponto 1. Ok? Então, ou tem esse formato, ou tem esse formato. Sempre vai ser assim, mais ou menos com essa cara aí. Independente de se colocar aqui, o A é 3 e a minha função é y é 3 elevado a x. A diferença é que pode crescer mais rápido ou decrescer de forma mais rápida. Tá bem? Por exemplo, para
o 3 elevado a 3 dá 27. Esse 3 aqui, por exemplo. Ou se você considerasse menos 2, 3 elevado a menos 2 seria 1 sobre 9. Então, certo? Que muda é justamente o crescimento, o quão rápido essa função cresce ou decresce, mas o formato é o mesmo. Então, um número importante é o que a gente chama de número de Euler. Euler é um matemático, certo? Então, de que se trata esse número? A gente vai denotar esse número pelo símbolozinho E, que é a letra E, do nosso alfabeto, né? E trata-se de um número irracional, e para a gente, na verdade, esse número E, ele é aproximadamente 2,71. Mas se a gente for calcular lá com todas as casas, ele é um decimal infinito não periódico, então seria 271, 82, 81, 84, reticência. Significa dizer que ele cresce infinitamente aí, não é um número periódico. Então, ele é este racional. Para a gente, os nossos cálculos, a gente pode usar o E aproximadamente 2,7182. Está ótimo. Bom tamanho isso aí. Então, como que esse número surgiu? Esse número ele surge a partir da observação, para valores não nulos de x, claro, eu já pedi sempre que o x seja diferente de zero, dessa expressão. Então, quando a gente analisa essa expressão e considera diferentes valores de x, pedindo sempre que o x seja diferente de zero, porque aí não teria sentido calcular 1 sobre x, certo? Se a gente fizer esses cálculos, a gente vai ver que essa expressão, ela se aproxima, ela vai tendendo a esse número aqui, é o número E. Então, a gente disse, na verdade, que o número de Euler o número de Euler E, ele é o limite. Limite é quando a gente considera aproximações cada vez maiores de um determinado número, certo? Dessa expressão, 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então, olha, quando eu pego x igual a 0,1, então eu tenho que 1 mais x elevado a 1 sobre x é 2,594. Quando eu pego um valor de x menor, então a gente tem que esse número é 2,705. Quando eu refino mais, eu pego um x ainda menor e mais próximo de zero, ele dá 2,717. Quando eu pego um x ainda um pouquinho menor do que o anterior e próximo de zero, né, que é o x bem pequenininho, então ele dá 2,782, que é aquela aproximação que a gente fez, dá uma aproximação boa. Então, à medida que eu vou me aproximando cada vez mais de zero, certo? Por valores pequenininhos, eu tenho o zero aqui, e estou, olha, me aproximando do zero. Eu peguei um x aqui, depois outro aqui, vou pegando x à medida que eu estou sempre me aproximando de zero, sem chegar no zero, sabe? Tá bem? Eu estou me aproximando do zero sem chegar no zero. Então, à medida que eu faço o x se aproximar de zero, o limite, que é essa conta que a gente fez aqui, esse aqui é para x tendendo a zero. Esse limite aqui, que é o nosso cálculo, ele vai se aproximar desse número aqui, olha. Ele tende a esse número. Então, para a gente, o número de Euler é esse limite, essa aproximação que a gente tem quando a gente faz o x se aproximar de zero. Então, o que fica para a gente é o número de Euler, é aproximadamente 2,7182, e é um número importante quando a gente trabalha com exponencial e logaritmo, que é a nossa base natural. Esse número E é o que a gente chama de base natural, certo? Que a gente chama de base natural. A gente vai usar em alguns exercícios. Então, vamos lá. Algumas propriedades que a gente tem da nossa função exponencial. A primeira delas é, o gráfico da função f de x igual a elevado a x intersecta o eixo OY no ponto de ordenada 1. Eu estou dizendo que ela intersecta sempre, o gráfico sempre intersecta o eixo y no ponto de ordenada 1, ou seja, de y igual a 1. Então, isso é verdade? A gente sabe que o ponto de interseção com o eixo y, com o eixo OY, é quando x é igual a 0. Tá, mas x igual a 0, então f de 0 seria o quê? A elevado a 0, que é 1. Ou seja, um ponto do gráfico seria x igual a 0, y igual a 1. Então, sempre o gráfico da função f de x igual a elevado a x corta o eixo y no ponto de abscissa 1. Então, aqui, ó, se eu representasse, eu sei que o gráfico ele vai passar aqui por esse ponto de abscissa 1. Ou ele vai passar assim, certo? Que foi o caso em que o A era maior que 1, ou ele vai passar assim, que é o caso em que o A é maior que 0 e menor que 1. Em verde é o caso em que A é maior que 1. Bem? Segunda propriedade. Se o A é maior que 0, a função f de x igual a elevado a x ela é crescente.
Então, na verdade, a gente já tinha visto. A gente sabe que quando A é... Desculpa, isso aqui é maior que 1. A maior que 1. O A maior que 0 é a exigência. Se o A é maior que 1, por exemplo, naquele caso em que o A era 2, 2 elevado a x, a gente viu o formato do gráfico. Então, a gente sabe que o gráfico passa aqui pelo ponto de ordenada 1. Ele vem aqui, ó, se aproximando de 0 aqui, né? E vai crescendo, ó. E aqui ele explode para mais infinito. Isso é o caso em que o A é maior que 1. Sempre que o A é maior que 1, a nossa função é crescente, tá bem? Então, aqui a gente está vendo. À medida que o x vai crescendo, o que acontece com f de x? F de x é crescendo, porque o gráfico vai subindo aqui. Olha, o gráfico vai subindo. Tá bem? Pega aqui 1, olha a imagem. Vai aqui, nessa altura. Quando você pega um 2 maior, então a imagem já está lá em cima. Olha onde está aqui em cima. O gráfico está aqui em cima. Então, f de x, à medida que x cresce, f de x também cresce. Então, função crescente. Aí nós temos um exemplo aí, olha. Decida-se as funções 2 elevado a x, 1 sobre 5 elevado a x, e elevado a x e 3 sobre 2 elevado a x são crescentes. Primeiro caso, esta aqui, 2 elevado a x, é crescente ou decrescente? O A, neste caso, é 2, que é maior que 1. Então, é crescente. Segundo caso, que esse aqui eu vou pintar de vermelho, o A é 1/5. 1/5 é um número menor que 1. Se é menor que 1, não é crescente. Certamente vai ser decrescente. Certo? A gente vai ver que é decrescente. Não é crescente. Vamos pegar agora o próximo exemplo, que é a função y igual a e elevado a x, que é a nossa base natural, né? Como nesse caso o A é e, que a gente sabe que é aproximadamente 2,7182, que é uma coisa maior que 1, então nós temos que a nossa função ela é crescente. Certo? E o último caso, o nosso A nesse caso é 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5, que é maior que 1. Então, também é crescente. Bem? A próxima propriedade é justamente o caso contrário, né? Se o meu A agora é uma coisa entre 0 e 1, sem considerar os extremos, claro, por definição, a nossa função A elevado a x é uma função decrescente. Então, a gente já tinha visto que, por exemplo, quando era 1/2, a função tinha esse formato aqui, ó. Ela vinha aqui de mais infinito, desce, toca no 1 e vem aqui se aproximando cada vez mais do eixo x sem tocar. Então, nesse caso em que o A é maior que 0, menor que 1, a nossa função f ela é decrescente. Observe que à medida que o x vai crescendo, o que vem acontecendo à medida que o x está crescendo? O crescimento é esse sentido, né? O gráfico ele vem, ó, de cima para baixo, ele vem decrescendo. Então, quando o x cresce e y decresce, isso significa dizer que a função é decrescente. Tá bem? Então, da mesma forma da análise que a gente fez no caso anterior, primeiro caso, olha, o A é 0,3, então é decrescente, certo? O outro, 1/7. 1/7, claro que é uma coisa menor que 1, né? Dividir 1 por 7 vai ficar 0, alguma coisinha pequena. Então, vai ficar decrescente também. Aí, no terceiro caso, o A é igual a π. π é aproximadamente 3,14, que é uma coisa maior que 1. Então, é crescente nesse caso, não é decrescente. O último caso, o A é 5 sobre 9. 5 sobre 9, dividir 5 por 9, como 5 é menor que 9, isso é uma coisa menor que 1. Portanto, a minha função ela é decrescente. Bem? E a propriedade 4 é o seguinte. Para todo número A maior que 0 e diferente de 1, nós temos uma importante propriedade. Isso aí que a gente vai usar para resolver equações exponenciais. A elevado a x é igual a elevado a x1 é igual a elevado a x2, que é x2. x2, se somente se os expoentes eles são iguais. Então, se a gente tem igualdade em que as bases elas são iguais, então a gente conclui que os expoentes eles são iguais. Isso é equivalente. Tá bem? Isso quaisquer que sejam x1 e x2 números reais. Por exemplo,
Se eu pego aqui, ó, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4. Como as minhas bases são iguais, isso aqui implica que os expoentes são iguais. Então, x seria igual a 4, certo? E 1 terço elevado a x mais 1 igual a 1 terço elevado a 4. Então, o que é que a gente tem? Como as nossas bases aqui são iguais, implica dizer que os expoentes são iguais. Então, x mais 1, que é o primeiro expoente, é igual ao segundo expoente, que é 4. Daí a gente resolveria. X seria igual a 4, 1 está positivo, passa para cá negativo, menos 1. Então, x seria igual a 4. Esse vai ser o procedimento para a gente resolver equações exponenciais. O que fica daqui é bases iguais, na igualdade implica expoentes iguais. Bem?